capítulo 5. Vamos aqui pensar um pouquinho na palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 37 e o 38. Nós estamos ainda iniciando o ano de 2025, né? Mas janeiro já acabou. Janeiro já foi. Tá chegando fevereiro aí, daqui a pouquinho já é carnaval, quando a gente piscou já é Páscoa. Aí já chega inverno, daqui a pouquinho tem música de Natal de novo aí, irmão. Daqui a pouquinho. Então vamos se acordar, né? Despertar, porque o tempo está passando e passando ligeiro. E Deus tem algo para fazer. Deus tem pressa em fazer. Deus tem pressa em trazer coisas novas. Então a gente precisa despertar para que a gente esteja apto a ser usado por Deus, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer, trazer as coisas novas na nossa vida, na nossa casa. Então preste atenção aqui, livro de Lucas, capítulo 5, versículo 37. Quem já achou, diz amém. Amém. Quem está no telão, diga eu. Aham. Então acha rapidinho no telão, né? Lucas 5, 37. Mãe, é importante você trazer a Bíblia de vez em quando, nem seja no celular. Mas para procurar, para a gente ficar treinado em procurar, né? Então tem gente pede para abre a Bíblia lá no livro de Abacuque. Mas existe isso na Bíblia? Sofonias? Sofoquê? Tá lá, irmão. Tem os livros da Bíblia aí, amém? Vamos lá? Lucas, capítulo 5, versículo 37. E aqui Jesus falando, tá? E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Amém? Versículo 37, primeira frase. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco pela tua palavra mais uma vez. Da mesma forma que pela manhã o Senhor falou no nosso coração. Agora também, Deus, fala conosco. Ministra o nosso coração, prepara-nos para compartilharmos lá na célula, para levarmos adiante aquilo que o Senhor vai semear, vai colocar no nosso coração. Nós possamos receber essa palavra como boa semente, uma boa semente lançada em boa terra, que produza frutos para a tua glória. No nome de Jesus é que nós oramos a ti, meu Deus. Amém. Amém? Se assente, fique em paz, fique tranquilo, fique à vontade e preste atenção. Quando Jesus veio para trazer, ele sempre falava sobre o reino de Deus, o evangelho de Deus, as coisas do reino de Deus. Jesus veio trazendo umas boas novas, uma boa notícia, o evangelho, a palavra evangelho significa uma boa nova, uma boa notícia. Então Jesus veio trazendo o seu evangelho, trazendo uma boa nova, uma boa notícia, algo que ainda não tinha sido experimentado pela humanidade, algo que ainda não tinha sido visto, a não ser nos tempos em que Deus estava com o homem lá no Jardim do Éden. Adão já tinha experimentado a graça de Deus, a presença de Deus, porque ele vivia com liberdade com Deus, e o homem, enquanto esteve lá no Jardim do Éden, ele tinha livre acesso a Deus, Deus vinha todos os dias, mas depois o homem pecou, a Bíblia diz, e ele foi afastado, foi separado de Deus. Então o homem, para ter um relacionamento com Deus, ele dependia de regras, da lei. Muitas coisas precisavam ser feitas, mas o homem não tinha livre acesso. Ele não podia chegar diretamente a Deus. É por isso que Deus instituiu o templo, o lugar santo, o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote, o sacerdote de todos os sacerdotes, entravam uma vez por ano, e ali ele tinha um contato com Deus e a presença de Deus. Lugar esse que a Bíblia afirma que quando Jesus morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados, e nos deu paz com Deus mais uma vez, então o véu do templo se rasgou, dando livre acesso. O homem mais uma vez tinha livre acesso. Ali Jesus começava um novo período, uma nova dispensação, se chama dispensação da graça, quando se inicia um novo tempo de Deus, um novo movimento, uma nova maneira, um novo agir de Deus em relação ao homem. Era algo novo de Deus para a humanidade que não conhecia.
um modelo, um estilo de relacionamento que o homem não sabia como era, não tinha experimentado. E Jesus veio aqui, enquanto ele falava, e aqui nesta parábola, ele estava falando com homens que viviam e que tinham contato com Deus, à luz da sua própria religião, que era o judaísmo, com as leis, com todos os processos da lei. Então eles não entendiam muitas coisas que Jesus fazia, eles não compreendiam muitas coisas que Jesus falava, porque eles ainda estavam arraigados no passado, naquilo que Deus mesmo tinha instituído. Porque a lei de Moisés não era uma lei de homens, mas era uma lei de Deus, dada por Deus. Deus deu a lei a Moisés e eles cumpriam a lei rigorosamente. Mas agora Deus vinha com algo novo, agora Deus aparecia com algo diferente através de Jesus Cristo. Era um novo tempo, uma nova perspectiva. E Jesus fala sobre o novo de Deus que chegava e como a receptividade da humanidade precisava mudar. A humanidade precisava ter uma nova visão, o homem precisava ter um novo entendimento, um novo posicionamento, porque agora tinha algo de Deus diferente. Agora tinha algo de Deus novo, tinha um novo de Deus para uma visão nova, para uma atitude nova. Mas aqueles homens que estavam apegados ao velho, apegados ao antigo, não conseguiam receber. Eles não tinham capacidade de compreender, de viver a graça, porque eles ainda estavam apegados e arraigados naquilo que era antigo, que era de Deus, sim, que Deus deu, que Deus trouxe, mas que já era antigo, porque Deus estava fazendo coisas novas. A Bíblia diz, ele disse, eis que faço novas todas as coisas. Jesus veio com o evangelho, com as boas novas, com a boa notícia. E é à luz desta visão que Jesus traz esta parábola. Primeiro ele fala do vestido, da veste, que não se põe remendo novo em veste antiga, porque senão o remendo novo vai ainda estragar a veste antiga, a veste velha. E ele fala sobre o odre e o vinho, porque eram coisas que todos conheciam, os homens conheciam bem o processo da produção, de armazenamento do vinho no odre. O vinho no odre, ele fermentava, então eles sabiam das dificuldades e como era importante que o vinho novo estivesse colocado em um odre novo. Não se pode, aqui Jesus fala numa certeza daqueles que ouviam, que sabiam. Jesus disse, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Jesus fala na certeza, porque eles também conheciam, eles entendiam disso. Jesus disse, não se pode vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo, ele vai estourar o odre velho. Porque o vinho novo ele tem um processo de fermentação, eles conheciam bem. Então é preciso que o odre novo, o odre era feito de couro, onde era armazenado. E quando é novo, ele tem a capacidade de expandir-se. E os homens compreendiam, vou falar mais sobre isso aqui. Então Jesus disse, falando para os homens, para que eles pudessem compreender que o novo de Deus não pode ser guardado na velha criatura. Algo novo de Deus, o evangelho da graça não caberia, não seria suportável, não seria capaz de ser conduzido por aqueles homens, não os homens em si, mas pelo pensamento, pela atitude, pelo posicionamento daqueles homens. Eles não poderiam suportar o evangelho, porque embora eles vivessem em Deus, estavam em Deus, cumprindo as regras que Deus estabeleceu, aquilo já era passado, agora tinha um vinho novo, tinha um momento novo, tinha algo novo, então era preciso de odres novos. Odres novos, pessoas que estejam preparadas para receber. Jesus fala de homens que conterão a nova mensagem de Deus, a mensagem que Deus revelou à humanidade, que é o evangelho da graça. Para nós termos o novo de Deus, nós precisamos estar preparados para ser novo e receber o novo de Deus, para que nós possamos caminhar juntos. Eu quero dizer que, com essa palavra, que Deus também nos nossos dias, Ele procura odres novos para encher com o vinho novo. A Bíblia diz que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, todas as manhãs. E o nosso Deus não é um Deus, Ele é um Deus de princípios antigos, mas não é um Deus de princípios velhos. Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um livro eterno, mas ela não é um livro velho, não é um livro retrógrado, como alguns dizem, porque aquilo que é eterno permanece, o que é eterno não pode envelhecer. O que é eterno, ele permanece para sempre.
Portanto, o nosso Deus, ainda que ele seja um Deus de princípios antigos, ele tem sempre algo novo preparado para nos oferecer. Em todos os dias, em todos os tempos, qualquer que seja o momento da nossa vida, da nossa caminhada, na nossa história com Deus, Deus tem sempre vinho novo, esperando encontrar odres novos para ser derramado e ser armazenado. Não se põe vinho novo em odres velhos, mas o vinho novo se põe em odres novos. É impossível o odre velho rejuvenescer, é impossível. Mas quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para aquilo que Ele faz com o homem, é um antimilagre. Deus consegue produzir o rejuvenescimento do pensamento. Deus, através de Jesus, o Espírito Santo, de uma maneira milagrosa, sobrenatural, tem a capacidade de pegar o odre velho, já vencido, já desgastado, e transformar em algo novo, porque Ele renova o nosso pensamento, como Ele diz, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Deus tem o poder de transformar o odre velho em um odre novo. Deus tem o poder de transformar o homem velho, a criatura velha, o crente velho, em um crente novo, em um pensamento novo, com uma atitude nova, com forças novas, com ânimo novo, com posicionamento diferente. Ele está procurando odres novos porque Ele quer derramar o seu vinho. Irmão, Deus tem um vinho novo para nós nesse ano de 2025. Deus tem um vinho novo para a tua casa, Deus tem um vinho novo para a tua família, Deus tem um vinho novo para o teu relacionamento, Deus tem um vinho novo para nossas células, Deus tem um vinho novo para a nossa igreja. Deus tem sempre um vinho novo, buscando, procurando encontrar um odre novo para que ele possa ser colocado. Mas eu quero falar do odre novo, porque para receber o vinho novo de Deus, eu preciso me tornar este odre novo. Eu preciso buscar em Deus e ser transformado, como também Ele um dia falou com o seu sacerdote, seu profeta, mandando descer na casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, o vaso velho, antigo e quebrado foi transformado e foi feito um vaso novo. Deus tem coisas novas, mas o vaso tem que ser novo. Deus tem um vinho novo, mas o odre precisa ser renovado. Um odre novo para um vinho novo. E a primeira característica do odre novo, como eu já disse aqui, é a maleabilidade. Ele tem que ser maleável, porque ele adapta seu formato para conter o vinho. Um odre maleável, por isso que é novo. Não pode ser o antigo, porque o odre velho já está ressecado, ele já expandiu-se. Ele já expandiu, ele não retorna mais. Então, se colocasse o vinho novo dentro do odre velho, quando o vinho fermentasse, produzisse gases e fosse necessário a expansão do odre, já expandido que estava, ele ia romper-se, como a Bíblia diz, e o vinho vai ser derramado. Deus não coloca o vinho novo no odre velho, porque o vinho novo, embora seja abundante, não será desperdiçado. Deus não desperdiça o seu tempo. Deus não desperdiça as suas coisas. Deus não desperdiça os seus chamados, os dons, os talentos. Para que o vinho novo seja derramado, o odre precisa estar preparado para adaptar-se ao formato do vinho. Aquilo que o vinho lhe impõe, suporta a pressão da fermentação. Conforme o vinho fermenta, o odre tem alterado a sua forma. E uma vez expandido, não volta mais a ser como era antes. O odre tem que suportar a transformação que o vinho lhe impõe. Gente, o Evangelho de Cristo tem apenas um objetivo na nossa vida, que é transformar o nosso caráter, que é mudar o nosso pensamento. Deus quer nos transformar, nos moldar, para que sejamos um odre novo. Mas às vezes nós olhamos para Deus e para a palavra de Deus e buscamos que Ele seja o mudado, que Deus seja transformado. As pessoas hoje estão andando por aí de igreja em igreja, buscando alguém que possa falar algo que lhe satisfaça o coração. Não suportando essa doutrina, a Bíblia diz, nos últimos dias, os homens procurarão doutores que te satisfaçam os seus próprios desejos, suas próprias vontades. Porque o Evangelho, às vezes, ele nos pressiona. O Evangelho nos pressiona, Deus nos pressiona, o Espírito Santo nos pressiona. Ele nos pressiona para mudar de vida,
Ele nos pressiona para deixar o pecado. Ele nos pressiona para mudar o nosso pensamento, para mudar as nossas atitudes, para mudar os nossos pensamentos dentro da nossa casa. Somos pressionados do vinho novo, ele vai pressionar. Do evangelho de Deus, as coisas de Deus, o chamado de Deus, o ministério é recheado, é feito com pressões. E às vezes nós oramos e não adianta orar, irmão. Se eu não estiver disposto a ser moldado, se eu não estiver disposto a me adaptar a Ele, se eu não estiver disposto a me adaptar ao chamado, não adianta orar, não adianta clamar, não adianta desejar, não adianta pedir, porque não se põe vinho novo em odres velhos. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, Jesus diz, e Ele mesmo não faz isso. É por isso que às vezes nós ficamos tempos e tempos e tempos e tempos na igreja, até que fica enfadonho, até que a igreja não serve mais, até que o evangelho não fala mais ao coração, até que a presença de Deus desaparece. Então nós nos sentimos ou achamos que talvez a igreja não está boa, que a célula não está boa, que o pastor não serve mais. Uma vez eu ouvi alguém dizer para mim, nós servimos juntos na mesma igreja, estávamos no ITQ, eu estava no 2º ano, ele estava no 3º. E ele então um pouco ensoberbecido pelo nível de conhecimento dele que ele achava ter. Ele falou para mim, eu não sei mais o que eu faço. Eu disse, por quê? Porque a palavra do pastor não me preenche mais, ele disse. A pregação do pastor não me alimenta mais, ele disse. Eu disse, então você tem um problema mesmo. Porque quem alimenta não é o pastor, é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Porque se a gente estiver algum dia em silêncio e ninguém dizer nada, eu não dizer nada, e eu abrir o meu coração, Deus fala comigo através do canto de um passarinho. Deus fala comigo através a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia o poder das suas mãos. Então, se você não consegue, se a mensagem não te alimenta mais, talvez não seja a mensagem que está falando, mas talvez teus ouvidos já estejam fechados. Como um odre velho, já que tinha vivido coisas em Deus, tinha vivido grandes experiências com Deus, que Deus tinha usado já para fazer grandes coisas, mas ele ainda continuava do mesmo jeito, não querendo moldar-se. Então o mundo hoje busca um evangelho mais suave, um evangelho que não exponha a vida de pecados, um evangelho que me faça me sentir bem com o meu pecadinho de estimação. Ah, mas é só isso. Mas eu só erro aqui, eu só erro ali. E nós temos aí várias linhas teológicas para quem quiser, do jeito que quiser, para se enganar da forma que quiser ser enganado. Mas a Bíblia diz que o vinho novo de Deus não é posto em odres velhos. Para que o vinho novo de Deus venha sobre nós, sobre a nossa vida, a gente precisa ser transformado por Deus, pedir que Deus permita que o Espírito Santo nos molde, nos transforme, para que a gente esteja preparado para conduzir aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, para fazer aquilo que Deus nos deu na mão para fazer. O evangelho é desconfortável, irmão. Não tem conforto em servir Jesus. O evangelho nos tira da zona de conforto, Deus nos tira da zona de conforto. Ele nos pede para ir no mundo inteiro e pregar o evangelho. Não é confortável. Ele nos pede para dar testemunho, bom testemunho, não é confortável. Ele nos pede para ajudar uns aos outros, para caminhar uns aos outros, não é confortável. Deus nos chama para cuidar de vidas, para fazer discipulado, para ser líder de célula. Não é confortável. Não é confortável, é pressão. O vinho que está em nós, ele exige de nós maleabilidade. O vinho novo de Deus exige que a gente aumente, que a gente seja maior, que a gente supere dificuldades, desafios, porque é o vinho que está em nós, o vinho novo, ele é maior do que nós. Deus é maior do que nós, maior do que a nossa capacidade, maior do que a nossa competência, mas é o vinho novo de Deus que nós levamos e carregamos em nós quando estamos prontos e preparados para depois servir na nossa casa, para servir na nossa célula, para servir na igreja. O vinho novo de Deus no odre maleável que tem que adaptar-se ao evangelho. Não desista de tentar adaptar a Deus a tua vida. A gente quer às vezes adaptar a Deus a minha vida, adaptar o evangelho para mim.
seleciona algumas coisas. É por isso que a caixinha de promessa, ela faz tanto sucesso. Porque na caixinha de promessa são apenas algumas partes da palavra de Deus, só coisa boa, só a promessa. A condição não tem. Mas você sabia, se você olhar a palavra de Deus com atenção, você vai ver que todas as promessas de Deus são precedidas de uma condição. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu a tua casa. Mas crê no Senhor Jesus. Sede fiéis, e então comereis o melhor dessa terra, mas seja fiel, tem uma condição. Todas as promessas, elas são precedidas por uma condição, e na caixinha de promessa, a condição é tirada, fica só a promessa. Eu quero ser fiel, ou melhor, eu quero servir a Deus, ou melhor, eu quero que Deus abençoe a minha vida. Eu quero prosperar. Como diz o meme lá, né? Eu quero viajar. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ser rico. Eu quero carro novo, quero casa nova, eu quero emprego bom, eu quero o meu marido debaixo da minha asa, me obedecendo, eu quero a minha esposa, boa dona de casa, eu quero meus filhos, eu quero, e nós buscamos em Deus apenas a satisfação das nossas vaidades, das nossas vontades. Quando o evangelho não tem a ver apenas conosco, embora Deus nos abençoe, porque esse é o caráter de Cristo. Olha aqui, irmão, olha bem aqui para mim, preste atenção. Jesus não veio aqui na cruz, Jesus não veio aqui morrer na cruz para a gente ter um casamento abençoado. Jesus não veio aqui morrer na cruz para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Isso ele fazia já antes de morrer na cruz. Isso ele fazia, Jesus já tinha todo o poder, ele andou por sobre o mar e nem tinha chegado perto da cruz ainda. Ele deu uma ordem e os peixes foram todos para a rede ficou cheia. Ele não tinha morrido na cruz, ele ressuscitou mortos. Ele ainda não tinha ido para a cruz. Jesus não veio aqui morrer na cruz para nos abençoar, para fazer algo por nós, porque ele fazia, é o que ele é. Onde ele andava, porém, os cegos viam, os mortos ressuscitavam, os coxos andavam, porque é o que Jesus é, o caráter dele. Se Jesus está em mim, se o vinho novo está em mim, então o milagre está acontecendo simplesmente porque ele está em mim. Ele está na minha casa, ele está na minha vida, ele está no meu relacionamento. Então Deus está cuidando de mim porque ele está em mim, é o caráter dele. Não é o objetivo. O objetivo de Jesus, ele deixou bem claro, quando ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e resgatar o que havia se perdido. O objetivo da cruz, a cruz, ela só foi preciso porque era o único meio de garantir, de trazer salvação, de levar o homem a Deus mais uma vez. Jesus veio aqui nesta vida, viveu aqui nesta terra, não para nos dar apenas as coisas desta terra. O objetivo maior era dar para nós a vida eterna, que é o que vale de verdade. Então Jesus falava para homens que iriam carregar esta boa nova, este evangelho poderoso de salvação e salvação eterna. E era um evangelho diferente, que produz em nós atitudes diferentes, que tem que produzir em nós um pensamento diferente, que nos pressiona até a gente mudar a nossa forma. Antes eu era assim, mas agora eu conheci Jesus e eu mudei. Sempre falo aqui da minha avó, né? Sangue italiano. Ela dizia: sangue não é água, meu filho, sangue não é água. Mesmo uma mulher braba, os netos faziam qualquer coisinha, ela já dava um cabo de vassoura na cabeça. Mas daí Jesus veio, encontrou nela um odre novo, o Espírito Santo entrou e ela passou a ter atitudes diferentes, porque o sangue de Jesus foi mais forte do que o sangue italiano que ela tinha nas veias. Começou a produzir mudanças e transformações, porque ela se tornou maleável. Ela começou a ter um jeito diferente, começou a ter uma forma diferente, começou a mudar o jeito de falar, começou a mudar o jeito de pensar, o jeito de agir. Olha aqui, irmão, preste atenção. A atitude tem que mudar. Tem que mudar, porque o vinho novo, ele nos pressiona. Então, o odre novo precisa ser maleável. A segunda característica do odre novo, ele precisa ser conservador. Preserva o vinho novo e é preservado por ele. Um processo simbiótico de preservação que só funciona quando um se dedica ao outro. O vinho dedica-se a preservar o odre dedica-se a suportar o vinho. Olha aqui, conservador. O odre tem que ser conservador. Porque o odre novo, ele tem apenas uma função, que é conservar o vinho.
é para preservar o vinho, para preservar, para não ser contaminado, para não se perder, para não ser lançado fora. É preciso que ele tenha esse poder de conservação. Um odre novo, ele precisa conservar o vinho em si mesmo, para depois servir aos outros. Conservador, nós precisamos entender e compreender que Deus nos chamou para ser o sal dessa terra. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. O sal tem propriedades específicas, uma delas é conservar. Mas como odre novo, nós precisamos aprender a conservar os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus, conservar na nossa casa, na nossa família. Nós somos os portadores da boa nova, como odres novos que levam vinho novo. Precisamos aprender a conservá-lo em nós, não corrompê-lo, sem corromper-se. Sem corromper-se por interesses, sem corromper-se por pressões. Mas lá em casa, lembro uma vez, conversei com a mãe estava com a filha, problemas, a filha adolescente. Ela disse: pastora, minha filha, eu já combinei, vou levar ela numas baladinhas aí para ela ver como é que é. Desde como é que é? Pergunto eu, né? Como é que é? Não, pastor, eu vou levar porque eu quero ser uma mãe descolada, né, pai? Pastor, eu vou ser uma mãe descolada. Eu falei: não, filho, não descola não. Descola não, fica coladinha. Cola. Não descola. Porque a gente precisa conservar os princípios. A gente precisa, nós somos os defensores. Irmão, o mundo está perdido. O mundo só não acabou, as coisas não está pior porque a igreja do Senhor está nesse lugar. A igreja do Senhor está, o evangelho está sendo pregado, está sendo defendido por homens, por mulheres, em todos os lugares, em todos os ambientes. E ainda que as pessoas tenham a tendência do mal, porque tem alguém ali que está ali pregando o evangelho, alguém que fala de Jesus, às vezes mal e porcamente, como diz, né? Porque não sabe, não conhece, ou porque vive uma vida ambígua. Tem crente que vive uma vida ambígua, é o crente anfíbio. E ele se dá bem em dois ambientes. Porque o anfíbio é que nem um sapo. O sapo ele vive bem na água e vive bem na terra. Ele está bem em qualquer lugar. E tem alguns crentes anfíbios. Ele está bem no mundo e está bem na igreja. Ele está lá dos dois lados. E ainda assim, irmão, mesmo esses, em algum momento, eu já presenciei. Porque ele tem alguma coisa de Deus, uma palavra. As pessoas precisam, elas olham e dizem: você vai na igreja, você é crente, né? O miserável diz: eu sou evangélico. Nem na igreja vai. Mas ele conhece alguma coisa. Ele tem alguma semente, ele diz: então, pede para alguém orar por mim. Ele disse: eu não sei, mas eu vou pedir para alguém orar por você. E de alguma forma, Deus usa aquele ser imperfeito, aquela pessoa que não sabe muito. Mas Deus, através do Espírito Santo, usa para que o evangelho seja levado e alguém seja tocado. Porque se o mundo ainda tem esperança, é porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui na terra. A igreja está pregando, nós estamos falando, nós estamos orando, nós estamos buscando. E o nosso dever na nossa casa é sermos os conservadores. Nós devemos conservar os princípios, nós devemos conservar os valores, nós devemos conservar aquilo que a Bíblia diz, os marcos antigos. Não remova os marcos antigos. O que era uma vez ainda é hoje. Lá atrás a vida de oração era muito importante. Hoje a vida de oração continua sendo ainda muito importante, se não mais. Na era tecnológica que nós vemos, que nós vivemos, orar, buscar a Deus, ler a Bíblia, entender, compreender, são princípios que não podem ser deixados para trás, que não podem ser desprezados, porque o odre novo ele tem a função de conservar o vinho. Tem que permanecer o evangelho do Senhor puro, sagrado, levar o evangelho na íntegra, com integridade, com integralidade, àqueles que nos cercam. E para encerrar, a característica do odre novo, que é um pouco, claro, né? Já está aqui mesmo no que eu falei, que é o odre novo, que ele é novo. A característica novo, porque o velho não pode ser reaproveitado. Preste atenção. O velho não pode ser reaproveitado. Por isso que Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Tal qual o vinho novo não é suportado em odres velhos, também o evangelho não é comportado em velhas criaturas. O homem natural não pode suportar as coisas do Espírito. Novo, o velho não pode ser reaproveitado. Preste atenção. O odre velho, ele teve um momento legal.
Ele recebeu um vinho novo. Ele passou por toda a experiência, por todo o processo, expandiu, se conservou, deu certo, funcionou, mas agora ele está velho. Olha aqui para mim. Deus diz, Jesus fala aqui, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Mas Jesus não está falando de idade. Jesus não está falando de tempo de igreja. Jesus está falando de pensamento, de posicionamento. O odre velho que ainda está vivendo as coisas lá de antigamente. Estou com 48 anos. Esses 48, não parece, né, irmão? Parece 60, né? 48 anos. Desses 48 anos, pelo menos 40 na igreja. 40 vivendo em igreja. Sou um dinossauro de Jesus já. Um crentossauro. 40 anos. E eu já vi, irmão, tantas coisas, tantas experiências na minha vida. Eu já vi pessoas que passaram na igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos como eu. E algumas já estão entristecidas. Eu já vi pessoas olharem a sua vida com Cristo, olhar para trás e desanimadas, sentir que não é mais a mesma coisa, aquele saudosismo, né? Porque naquele tempo, mas no meu tempo, tem a música da igrejinha, né? Igrejinha antiga, porque aquela igrejinha, porque aquela vez, nós aqui, há 15 anos aqui na igreja, quantas coisas boas a gente viveu aqui, quantas experiências boas Deus deu pra gente aqui, quantas promessas que já, hoje nós estamos aqui vivendo uma promessa de Deus, estamos experimentando o que foi nos prometido lá há 10, 15 anos atrás, vivemos coisas boas e Deus nos deu coisas novas, mas agora já venceu, agora já é velho, agora é odre velho. Se a gente ficar apenas no passado, fica lá aquele odre velho, relembrando dos tempos bons, dos momentos bons, porque uma vez Deus falou comigo, porque lá, 20 anos atrás, Deus me usou numa profecia. Há 15 anos atrás, Deus me usou e eu levei uma palavra e foi bom, e dei um abraço em alguém. E fica relembrando do tempo antigo, da vez passada, irmão. Deus tem coisas novas, maiores e melhores para os dias de hoje, para agora. Então o odre precisa ser renovado para receber o novo de Deus. Tem que mudar o seu pensamento. Tem que mudar o posicionamento, tem que mudar o entendimento. A igreja adapta-se ao evangelho, a igreja adapta-se, nós nos adaptamos, porque Deus está fazendo coisas novas, porque Deus está trazendo coisas novas. De tempos em tempos Deus se move, traz um vento novo e algo novo, uma experiência nova, e depois daquela experiência que era nova já fica desgastada, então Deus traz um outro movimento. Então Deus vem com algo novo. Deus tem sempre algo novo para trazer para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa. Então Jesus não está falando de tempo de igreja, Jesus não está falando de tempo de vida, Ele está falando de odres que se colocam diante de Deus e são renovados todos os dias. São renovados no seu pensamento, são renovados no seu coração, na sua alma. São renovados, restaurados por Deus, preparados para receber algo novo hoje. E se amanhã tiver um novo, eu estou pronto, estou preparado. E quando Deus quiser trazer algo novo, eu estou pronto, estou preparado para ser renovado, para ser mudado, para ser transformado por Deus, para receber o novo de Deus. Olha como o mundo, irmão, ele muda rapidamente. Olha quantas coisas novas, tecnologias novas. E a igreja, ela corre, graças a Deus, e ela se adapta. Aquela que se adapta primeiro. Então ela recebe o vinho novo. E ela serve bem ao Senhor e serve bem ao Evangelho. Um dia o Evangelho foi pregado em igrejas pequenas, não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha guitarra, eram os irmãos cantando palminha. E Deus fez coisas extraordinárias naquele tempo. E Deus fez milagres e coisas maravilhosas aconteceram. Agora a gente tem a bateria, a gente tem o teclado, a gente tem a guitarra, a gente tem um microfone sem fio, a gente tem a tecnologia, mas Deus deixou de operar? Não. Agora Deus está fazendo do mesmo jeito, de uma maneira nova, de um jeito novo.
Agora as pessoas estão sendo alcançadas pela internet, pelo YouTube, agora vai ser outro canal lá, como é que é o nome daquele negócio lá, que vamos fazer aqui na igreja, do áudio? Esqueci o nome do negócio lá. Spotify, esse aí. Agora vamos colocar no Spotify as mensagens para a pessoa ir ouvindo. Porque uma ferramenta é algo novo. Nós temos que estar preparados para o novo. Nós vivemos muito tempo, essa igreja aqui, ela nasceu. Eu sei a história dessa igreja, não tinha célula, não tinha visão celular. Era igreja, era culto de terça, de quinta, oração, cura, libertação. E Deus fez coisas extraordinárias. Tem muitos testemunhos aqui, mas Deus trouxe algo novo, a visão celular. Então nós nos adaptamos. Como um odre novo, recebemos o vinho novo. E coisas grandes Deus está fazendo neste tempo. Mas mesmo a visão celular, de tempos em tempos nós tivemos que readaptar. De tempos em tempos Deus tinha algo novo, a gente fazia diferente. De tempos em tempos Deus traz alguma coisa diferente, a gente precisa se adaptar. Porque o não se coloca, Jesus diz, ninguém coloca o vinho novo em odres velhos. Irmão, Deus tem coisas novas, mas Ele depende que a gente aceite o novo. Eu preciso aceitar viver o novo de Deus, um novo desafio, um novo tempo, um novo momento. Às vezes Deus nos chama para fazer algo que não fez ainda, porque o vinho novo é algo que você não teve ainda. O vinho novo é algo que eu não vivi ainda. O vinho novo é algo que eu não recebi ainda. O vinho novo é algo que não experimentei ainda. Mas Deus está procurando odres novos, onde Ele possa depositar o seu vinho novo. Fica em pé em nome de Jesus.